Cristologia, vamos continuar, na verdade, né, a aula de Cristologia. Já falamos sobre a Trindade. Lembra, quer dizer, vamos só relembrar aqui, e relembrar é importante, né? O que é Christos, né? Logia, estudo de Cristo. No princípio era o verbo que nós chamamos lá de logos, né? No princípio era a palavra, era o logos, tá? Logos, está rodando aí, né? Vê para mim se está rodando. É palavra, né? Estudo, discurso, ok? Isso, tá? Então, lembrando, vamos só lembrar aqui, ó, Cristo. Então surgiu a palavra Cristo, né? Vamos pegar aqui hebraico, relembrar, né? Hebraico, grego, português. Tá? No hebraico seria, Cristo seria Mashiach, né? Seria Mashiach em hebraico. No grego seria como? Christos. Tá? Seria Christus. Mas o que significa essa palavra que nós estamos escrevendo aí? Já digo já para você. Muito bem, quem falou? Ungido. Tá? Ungido. E no português seria o quê? Messias. Então quando você vê ouvir Mashiach significa em hebraico ungido, grego Christos e no português Messias. Ele é o Messias, é o mesmo Mashiach, que é o mesmo Christos, tá? O que significa a palavra ungido? E nós vamos entender por que Jesus era chamado de Mashiach, o Messias, o Cristo, que é ungido. Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso. Lembrando, se tivesse o Ra na frente, seria o quê? Ungido, né? Hamashiach. Então, Yeshua Hamashiach. O que quer dizer Yeshua Hamashiach? Jesus, o Cristo. Yeshua, Jesus, Hamashiach, o Cristo. Ok? Até aí tudo bem, né? Está faltando algo, o enviado? O enviado. O enviado seria Siloé. Ah, é? Você lembra do tanque de Siloé? Siloé, a palavra enviado no hebraico é Siloé. Quando fala assim, o tanque de Siloé, o nome do tanque era o enviado. Tá? É a palavra Siloé, né? Vamos lá. Bom, aqui nós já entendemos, já estudamos essa parte aí, né? Nós entendemos, já estudamos também que Deus é um atributo de um ser, não é uma pessoa. Estudamos na outra aula, certo? É como dizer assim, ó, o José é inteligente, é o atributo do José, inteligente. Deus, Jesus é Deus, é o atributo de Jesus, ele é Deus, tá? Bom, e nós já estudamos também, eu acho que vamos relembrar aqui, só para dar uma relembrada, que nunca é demais, não é? Nunca é demais, que para nós entendermos Deus, há duas formas, né, de linguagem. Qual a linguagem? O antropatismo, tá? É uma forma de linguagem para você entender Deus, o antropatismo, tá? E a outra forma é o antropomorfismo, tá? Antropomorfismo, tá? Antropomorfismo, tá? Essas as duas formas de linguagem para você entender Deus. Por que Deus? Porque Deus é espírito. Você não pode mensurar Deus, você não pode colocar Deus no quadro ali, desenhar e dizer quem é Deus. Ele não tem passado, tem presente e tem futuro, né? Ele sempre existiu, sempre será Deus. Aí você pode dizer, mas Deus que tamanho que é Deus? Qual o tamanho da mão de Deus?
Quem pode dizer? A Bíblia fala que ele pega as águas e coloca na concha da sua mão. Então, que tamanho é a mão de Deus? Coloca os pés na terra. Né? Senta no céu e põe o pé em cima da terra. Então, qual o tamanho de Deus? Deus eu falo assim, Deus é do tamanho do universo. Então, existe alguma coisa maior do que Deus, o universo? Ou do tamanho do universo, então alguma coisa do tamanho de Deus. Então, essas duas linguagens é para você entender Deus. Deus usa essas duas linguagens para comunicar-se com o homem. Por exemplo, o antropomorfismo. O que seria o antropomorfismo? Quando Deus diz assim, eu estou cansado de sofrer, diz lá em Isaías, que Deus está cansado. Deus cansa? Não. Eu me arrependo de ter feito o homem. Deus se arrepende? Deus não é um pai que minta, ele é filho do homem para que se arrependa, diz a Bíblia. Mas é uma linguagem para poder comunicar com o ser humano. Da mesma forma é a linguagem do antropomorfismo, né? Que a gente não sabe o tamanho de Deus. Então, o antropopatismo é uma maneira de você dizer, dar uma linguagem para poder entender como é Deus, que Deus tem mão, Deus tem pé, Deus tem... Né? A mão de Deus não está encolhida. Mas que tamanho que é essa mão? Então, é só uma linguagem que Deus usa para comunicar com o homem. Há vários tipos de linguagem na Bíblia, né? Por exemplo, quando João termina o Evangelho de João, João diz assim, e se todas as obras que Jesus fez fossem escritas nos livros do mundo inteiro não iam conter. O que João estava fazendo ali? Usando uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem, de exagero, só para poder dar a entender o que ele queria dizer, né? Certo? Então, como Deus é Espírito, Ele não está condicionado à essência sobrenatural das ideias humanas, tá? Para que entendamos, quando Cristo se fez carne, Ele possui um corpo, depois um corpo glorificado. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, você vai entender a humanidade de Cristo, Cristo Deus, Cristo homem, nós vamos entrar nisso aí já, tá? Já nós vamos entrar. Mas Agostinho, ele disse uma coisa interessante. Agostinho disse assim, o Filho de Deus se fez filho dos homens. O Filho de Deus se fez filho do homem, para que os filhos dos homens entendessem e se tornassem filhos de Deus. Tá? É isso. Nós já estudamos também que sempre quando aparece a palavra El quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Em hebraico? Deus. Natanael, né? Joel, Emanuel, Deus conosco, e assim vai, né? Ezequiel. Então tudo está relacionado, a palavra El é Deus. Nós já aprendemos também que Elohim. Elohim quer dizer o quê, irmãos? Deus. Elohim quer dizer Deus no plural, tá? Deus no plural. Então a palavra Deus, Elohim quer dizer plural, exatamente plural. Só que plural aqui, esse plural, ele também tem um significado assim de altíssimo, de um plural, vamos dizer assim, essa é a palavra certa mesmo, majestástico, tá? Um Deus majestoso, um Deus plural, não um deusinho, um Deus majestoso, só que no plural, tá? Mais de um ali presente. Aí nós já estudamos também que no primeiro século surgiu aí o arianismo, né? Nós estudamos na outra aula, tá aí no livro também, tá? O que é o arianismo? É a doutrina dos unicistas, tá? Os unicistas que nega a natureza. O arianismo, desculpa, deleta. O arianismo significa o quê? Eu já estava pensando lá na frente. O arianismo, ele nega a divindade de Cristo. Tá? Ele nega a divindade de Cristo. Vamos pegar duas seitas aí, fala uma aí. Jeová. Isso. E a outra? Aquela Santa Rosa lá do Santa Bárbara. Não, ela não nega, mas troca aí, o Espírito Santo pela borrosa, né?
Mas eles negam a divindade de Cristo, falam que Jesus é um anjo criado. Isso é um problema sério, né? Falar que Jesus é um anjo criado é uma coisa séria, tá? Bom, vamos lá. Nós estudamos na outra aula também que Jesus, ele não estudou na escola dos fariseus, então ele não era um doutor da lei, Jesus não se tornou. Assim, ele era o que então? Indouto. Pedro também era indouto, mas era analfabeto? Não. Todo fariseu sabia ler a Torá. Todo judeu sabia ler a Torá. Todo. Qualquer judeu, ele conhecia a Torá, ele sabia escrever o nome, sabia escrever, ele sabia ler, tá? Ele conhecia a Torá e sabia ler a Torá. E Pedro, você vê pelo discurso que Pedro fez, né? Quando 3.000 homens, ele citou coisas ali, que se ele não tivesse lido, ele não saberia citar tudo aquilo. Se ele não tivesse estudado, com conhecimento, ele jamais citaria tudo aquilo que ele citou. Certo? Bom, aí nós vamos agora entrar na parte da humanidade de Cristo, né? Como Cristo Deus e Cristo homem, e de mediador, Jesus como mediador entre Deus e os homens, tá? E interessante que nisso aí Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Filipe, em outras palavras, estava falando assim: ó, o Senhor até que é mais ou menos, mas a gente quer ver mesmo é o Pai. Não é? Em outras palavras, está dizendo isso, né? Ó, o Senhor até que é legal, o Senhor até que. Mas eu queria ver mesmo é Deus. Eu queria uma certeza, aí, né? Hã? Eu queria, na verdade, uma certeza maior. Eu queria algo. Por quê? Ele queria ver algo. Deus, né? Aí, o que Jesus falou para Filipe? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, você vendo a mim, você olhando para mim, você está olhando para o Pai. Nós hoje somos o quê? O que quer dizer a palavra cristão? Sabe o que quer dizer a palavra cristão? Nós estudamos isso. Pequenos Cristos. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Então nós somos a imagem de Cristo. Quem vê a gente tem que ver Cristo, irmãos. Se não estiver vendo, alguma coisa está errada. Nossa, aquele moço é diferente. Olha, aquele moço, ele é... Aquela moça, né? Quando olha, fala, ih, aquele lá é um embrulhão, rapaz. Ixi, aquele ali, ó, corre dele. Não está vendo Cristo, né? Certo? Ok? Vamos aqui, ó. Eu vou usar o slide aqui, porque eu estou